Assista agora Prosa de Maçom Amapá. Olá, meus irmãos, minhas cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Olá, você internauta que acompanha a programação da maçonaria pela Rádio e TV GOB Amapá. Estamos iniciando o segundo programa Prosa de Maçom. Na semana passada, no sábado, apresentamos a estreia do Prosa de Maçom, entrevistando o grão-mestre estadual Ubiraci Picanço Júnior e a presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, no Amapá, a nossa cunhada Lídia Dias da Costa. Hoje vamos conversar, neste segundo programa Prosa de Maçom, com o grão-mestre estadual eleito Luiz Paz Feio Júnior, que está conosco neste segundo programa e que já foi diplomado, deverá ser empossado no dia 14 do mês de junho. E vamos conversar também com o grão-mestre adjunto, o nosso irmão Raimundo Soares Campos, que também é o adjunto eleito. Então vamos já fazer um primeiro intervalo e voltamos com a segunda edição do Prosa de Maçom aqui na Rádio e TV GOB Amapá. Prosa de Maçom Amapá volta já. Estamos de volta com Prosa de Maçom Amapá. Prosa de Maçom, segundo programa, está de volta aqui pela Rádio TV GOB Amapá. Quero cumprimentar o nosso eminente grão-mestre estadual eleito, o nosso eminente irmão Luiz Paz Feio Júnior. Seja bem-vindo ao canal do GOB Amapá, o nosso Prosa de Maçom. Obrigado, meu irmão. Quero saudar todos os nossos telespectadores, via internet aí do nosso programa Prosa de Maçom. Dizer que é uma satisfação estar presente aqui, estar participando desse programa, desse canal de comunicação do Grande Oriente do Brasil, Amapá, com a nossa comunidade aí da web, que acompanha aí o nosso trabalho, o trabalho da maçonaria, meu irmão. Queria cumprimentá-lo, você que é o nosso atual secretário de comunicação e que conduz com tamanho garbor a nossa TV GOB, Queria saudar e cumprimentar o nosso irmão Campos, nosso grão-mestre adjunto eleito, e dizer que é uma satisfação muito grande estar presente hoje aqui nesse programa. Perfeito. Raimundo Soares Campos, nosso eleito grão-mestre adjunto, seja bem-vindo também a esse espaço, ao nosso Prosa de Maçom. Obrigado. A gente da mesma forma agradece, saudar todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanham e dizer que a nossa vontade realmente é a gente fazer um bom trabalho, Eu vou dar o maior apoio ao nosso grão-mestre eleito, nosso Luiz Paz Feio Júnior, e podemos também dessa forma contribuir para o engrandecimento do Grande Oriente do Brasil do estado do Amapá. Estamos muito satisfeitos de estar participando desse programa também e dizer que esse programa elaborado pelo Pedro Veleda, e que comanda até então, é um programa que é eclético, tem muitas novidades, vocês acompanhem, porque é um grande programa que deve ir ao ar de vez em quando. Aí o Veleda vai estar sempre conduzido com maestria, como sempre foi, meu irmão? Perfeito, meu irmão. Bom, o nosso papo aqui é tranquilo, É um papo de maçonaria entre maçons, mas é importante a gente saber que pelo advento da internet nós estamos mandando essas informações para o mundo inteiro. Então, aquelas pessoas que também são pessoas da comunidade, que não fazem parte da nossa irmandade, e que precisam conhecer um pouco mais da nossa ordem. Essa é uma das intenções. Mas mais ainda, o objetivo, Feio e Campos, é levar as informações para os nossos irmãos maçons, para as nossas cunhadas,
para os nossos demolês, para as nossas filhas de Jó. Então, falar de maçonaria, explicar um pouco mais o que é a importância dessa irmandade para o mundo, para a comunidade, para a fraternidade universal. Não é esse o interesse. Então nós vamos bater um papo tranquilo aqui. Eu quero saber dos senhores, né, que já estão no GOB Amapá há algum tempo e que estiveram junto com o grão-mestre Ubiraci Picanço Júnior e com todos aqueles secretários, com todos os veneráveis e obreiros das lojas, fazendo maçonaria, né, progredindo na nossa irmandade para que a gente possa, então, integrar um pouco mais com as comunidades. Então eu queria saber como é que vocês estão preparando esse segundo grão-mestrado, né? Porque o Ubiraci fez 2 anos de grão-mestrado, mas foi aquela implantação, foi um pioneirismo, né? Difícil de se organizar, porque todo começo, né, é complicado, mas ele fez isso com maestria, fez isso com muita competência, com o auxílio de todos, inclusive dos senhores. O feio foi o adjunto, né, não é, do Ubiraci. Então sabe muito bem por que caminhos andar, né? Então como é que está se estruturando essa gestão segunda do grão-mestrado no Amapá, Luiz Feio? Ok, meu irmão, a gente teve aí a grata satisfação e honra, né, de poder, na implantação há dois anos atrás, do nosso, podemos chamar do nosso grão-mestrado, de ser o grão-mestre adjunto e poder estar vivenciando ao lado do nosso eminente grão-mestre, o nosso irmão Ubiraci Júnior, nosso Birinha, né? E ali a gente pôde conviver dioturnamente, vivenciar o que é um grão-mestrado, né? Não é fácil, a implantação requer primeiramente montar uma estrutura, e essa estrutura de grão-mestrado ela precisa de irmãos, né? A gente precisa fazer o que a gente chama de composição do quadro, né? Haja vista que esse irmão que vai fazer parte da administração, né, do grão-mestrado, ele acaba sendo exclusivo do grão-mestrado, ou seja, ele não pode ocupar cargo na loja dele, ou seja, a loja de alguma maneira ela cede esse irmão para o grão-mestrado para que a gente possa fazer essa administração. E nós ficamos muito tempo sendo delegacia, o último estado do Brasil que foi delegacia, né, e que se tornou grão-mestrado, que foi Amapá, e que agora a gente passa por esse período de estruturação, né? Esses 2 anos foram 2 anos de estruturação. Nós estamos estruturando o Grande Oriente do Brasil, Amapá, e dia 30 de agosto passado nós nos descompatibilizamos. Eu me descompatibilizei com o grão-mestre adjunto, nosso irmão Campos, que era conselheiro, né? O nosso conselheiro do Grande Oriente do Brasil, Amapá, também se descompatibilizou para podermos vir candidatos, né? Para podermos colocar chapa esta que foi chapa única, e acabou que tivemos os irmãos do GOB Amapá se deram as mãos e nós tivemos essa oportunidade dada pelos irmãos que vieram votar. Apesar de ser chapa única, os irmãos vieram votar e nos deram essa missão de continuar o trabalho do nosso irmão Birinha, né? Então, Bira é um lutador aí, um guerreiro, foi delegado, né? Foi delegado após o nosso irmão Valdim e lutou muito pela implantação do grão-mestrado, e nós demos total apoio, nós todos, né? Todos os irmãos deram total apoio ao irmão Bira, nosso irmão Birinha, para que a gente implantasse. O grão-mestrado foi implantado e agora a gente vai dar continuidade àquilo que o nosso irmão Bira, com muita luta, deu o pontapé inicial, né? E agora a gente vai continuar lutando para que nessa estruturação, que não é fácil,
né? Estruturar o grão-mestrado não é fácil. Vamos continuar com a estruturação, mas também temos muito a fazer, né? Temos muito a fazer, fortalecimento das lojas, trazer os irmãos para mais próximo, né? Para que a gente faça uma união, né? Estruturar também a fraternidade feminina, apoiar as nossas filhas de Jó, né? Nós temos um capítulo no Grande Oriente do Brasil, Amapá, e vamos também ter um trabalho aí visando aí a estruturação do nosso primeiro capítulo da Ordem Demolei dentro do Grande Oriente do Brasil, Amapá. Campos, é claro, a gente fala que foi difícil, então, até porque é como a água para o vinho, não é? Uma delegacia é uma coisa, um grão-mestrado é completamente diferente. E aí pegou os obreiros, pegou todos os nossos irmãos das lojas, uma expectativa diferente, não é? Era tudo novidade, novo, né? Novidade. Né? E isso impactou muito, né, Campos? É verdade. A gente teve a sorte de ter um antecessor muito bom, né? O Biraci Picâncio foi um grande, apesar de depois, antes delegado, depois o grão-mestre, que fez um trabalho bom, e nós vamos dar essa continuidade. Então, o nosso objetivo, na verdade, é trazer a paz e a harmonia para o Grande Oriente do Brasil, Amapá. Conservar a fraternidade entre os irmãos, procurar fazer união das lojas, fortalecer a fraternidade de um modo geral, né, Feio? Esse é o nosso objetivo principal, geralmente é esse. Até porque a gente precisa, o nosso mistério da maçonaria é isso, é fazer maçonaria de forma fraterna, e isso nós vamos intensificar ainda mais. Já tem, né? O Biraci Picâncio já implantou, as fraternidades femininas trabalharam muito bem, e a gente vai implementar mais ações, né, filantrópicas, mais ajuda à comunidade, né, de uma forma geral, de forma que a gente consiga fazer o nosso objetivo, né, concluir a nossa obrigação de ajudar as pessoas, que é a nossa orientação maior, né, dada pelo grande arquiteto do universo, e sermos humildes, principalmente, né? Humildade é uma coisa que a gente tem que trazer de berço, de forma que a gente está aí para somar com o nosso irmão Feio. Eu, enquanto adjunto, vou apoiá-lo em todas as situações incondicionalmente, né? Sempre auxiliar no que for necessário, no que for solicitado, e pedir ajuda dos conselheiros também, como eu fui conselheiro, eu já sei que a gente precisa dos conselheiros para, às vezes, tomar uma decisão correta. De forma que o Grande Oriente do Brasil aí está implantado, nós temos um desafio muito grande, o Feio sabe disso, mas nós vamos com certeza viver em paz e harmonia com todas as lojas, como a gente deseja, e que é o nosso mistério. O Amapá, o grão-mestrado aqui, foi privilegiado em função de ter entre as suas fileiras irmãos como o Cláudio Calandrini, que foi importantíssimo na estruturação da Assembleia, da poderosa Assembleia Legislativa Maçônica. Verdade. O nosso irmão Matheus Bica, organizando toda a parte jurídica, né? O nosso secretário de Finanças, nosso irmão Márcio Góes, que também já tinha essa experiência no mundo profano e que também foi providencial, assim como tantos outros, né? A questão da comunicação, que estivemos à frente, né, com essa humilde colaboração, mas com uma experiência de 50 anos nessa área de comunicação, e que auxiliou para que o nosso grão-mestrado pudesse chegar onde chegou. O nosso irmão Biraci Picâncio Júnior, ele escolheu a dedos essa composição inicial do GOB Amapá, né? Nós tivemos aí a nossa poderosa Assembleia Estadual Legislativa, comandada pelo nosso irmão Calandrini, né? Que foi de uma sumidade, conseguiu ter uma Assembleia forte, unida, que pôde fiscalizar o nosso grão-mestre, apesar de ter sido 2 anos, né? Mas foram 2 anos intensos aí de muito trabalho,
né? Você falou muito bem do nosso secretário de Finanças, nosso irmão Márcio Góes, que tem total experiência na área financeira, o tempo todo ali mostrando planilhas, vendo mostrando ao nosso grão-mestre como estava a organização financeira, né? Isso aí é essencial que a gente continue, né? O nosso irmão Matheus Bica, advogado, competentíssimo, nosso secretário de Administração e Patrimônio, que estava ali ombreando, né, o nosso grão-mestre, está ombreando o nosso grão-mestre. Nosso guarda de selo. O nosso guarda de selo, nosso irmão Idelberto, incansável, Idelberto, o tempo todo fazendo, né, dessa parte aí que a gente diz aí que é uma parte muito complexa de um grão-mestrado, que é essa parte da guarda dos selos, é a parte documental. Ele é o responsável por manter o contato com Brasília, por organizar a casa aqui em Macapá, no Amapá inteiro, né? Nós temos uma loja no Oiapoque também. E ele é aquele responsável de dar celeridade à nossa documentação, de iniciação, de passagem de grau, né? De quando é regularização de um irmão que está vindo de outra potência regular para o Grande Oriente do Brasil. Ou seja, e você, o nosso secretário de Comunicação e Informática, né? É verdade. Também não podemos esquecer os poderes constituídos, os três poderes, né? Verdade. Representados. Nós temos também aí, olha, nós temos o nosso irmão Rogério Funfas, que foi o nosso... Os poderes constituídos, né? A maçonaria, igual na vida profana, nós temos também dentro da maçonaria. Nós somos... Poder executivo, legislativo e judiciário, são os três poderes, né? Que na verdade traz toda a nos auxiliam, né? Como magistrado. Nos auxiliam para agir de forma correta. Nós tivemos aí o eleitoral, ultimamente capitaneado pelo nosso irmão Giovanni, né? Giovanni é uma sumidade, né? Uma tranquilidade. E naquele modo dele ali, sempre sereno, mas conduziu as eleições de maneira super aplicada, tudo dando certo. Ou seja, esse grão-mestrado que o nosso irmão Biraci conseguiu, eu vou dizer, montar, né? E nós ainda temos muitas pessoas para falar, né? Nós temos ali o nosso Tribunal de Contas, né? O nosso Legislativo também, que... Os paramaçônicas. Nosso paramaçônicas, o nosso secretário Dorimar de ritualística, né? Não podemos esquecer desses irmãos que somam com a gente, mas todos irmãos competentíssimos, né? Que eu digo até que a gente tem esse dever de manter o nível, né, meu irmão? Né? Nosso secretário de Comunicações, que vai ser venerável, né? Vamos ter o maior trabalho para poder... Substituível, né? Ele é insubstituível, né? Insubstituível. Nosso irmão Rogério Funfas, que está indo embora do Estado, né? Que aí vamos ter que ter alguém realmente de peso para poder manter o nível que ele vai deixar... Credibilidade, né? E é isso, o nosso conselheiro, que deixa de ser conselheiro e vem ser grão-mestre adjunto. Pelo menos o grão-mestre adjunto que saiu, né? Está sendo bem substituído, né? Então, assim, o Campos, ele é um nome de muita força, muito peso, muito trabalho dentro da maçonaria. Eu digo, né? E disse na diplomação que se não fosse ele, não seria ninguém, porque... Eu só via a figura do meu irmão Campos estando ao meu lado, porque não é um trabalho para um homem só, não é um trabalho que o grão-mestre faça sozinho, tá? O grão-mestre adjunto, ele não é um reserva, muito pelo contrário, são os dois trabalhando juntos. É verdade. Né? O tempo todo, quando eu fui grão-mestre adjunto, estava ali do lado do nosso irmão Bira, porque é um trabalho que ele é pesado, ele é árduo e você não consegue fazer sozinho. Verdade. Nós vamos fazer um primeiro intervalo do nosso Prosa de Maçom, lembrando a você que deixe aí o seu joinha, que se inscreva no nosso canal da Rádio TV Golpe Amapá e que compartilhe esses nossos programas, né? Estas informações da maçonaria entre irmãos, mas maçonaria também universal para toda a comunidade. Então fique conosco que nós voltamos já com mais um bate-papo no Prosa de Maçom com o grão-mestre estadual eleito, o nosso irmão Luiz
Pais Feio Júnior e o nosso grão-mestre adjunto, nosso irmão Raimundo Soares Campos. Já, Prosa de Maçom estará de volta. Prosa de Maçom Amapá volta já. Estamos de volta com Prosa de Maçom Amapá. Prosa de Maçom está de volta aqui no nosso estúdio montado no Complexo Tiradentes, no nosso GOB Amapá, nosso grão-mestrado, através desse canal que já está há 2 anos no ar, o Rádio TV GOB Amapá, levando muita informação, levando as notícias da maçonaria, levando música e também estudos importantes que nós estamos levando através desse canal. O Prosa de Maçom é uma forma de trazermos os nossos irmãos, aqueles que fazem na maçonaria a sua parte, a sua vez, né, e que são importantes nessa nossa irmandade. Então, todos os sábados o Prosa de Maçom estará indo ao ar e depois fica, né, no nosso podcast, né, no nosso arquivo. Você pode rever os programas Prosa de Maçom quantas vezes você achar necessário. Então, vou voltar a conversar aqui com os nossos irmãos, grão-mestre estadual eleito, grão-mestre adjunto, nossos irmãos Luiz Feio e o nosso querido Campos. Nós falávamos do grão-mestrado, do início, e agora? E agora é a hora de montar a nova estrutura. Alguns ficam, né? Outros saem, como dissesse, da comunicação. Eu vou instalar na minha loja mãe e também assumir a presidência da Academia Amapaense Maçônica de Letras. Então é muito trabalho e, como tu dissesses, existe uma regra em que, se você fizer parte do grão-mestrado, não pode ter nenhum cargo em loja, né? Então, mas, por exemplo, o guarda de selos continua. O Idelberto já é um jogador que se mantém. Conversa recente aí com o nosso irmão Idelberto. Perguntei para ele sobre as pretensões, se ele poderia, né? Se ele viria, assumiria algum cargo. Ele disse que não, que estava totalmente à disposição do grão-mestrado. Fiquei muito feliz porque não é fácil, formar um guarda de selos, né? É muita responsabilidade. Ser um RUI no Amapá, né? Ser um RUI no Amapá, né? Porque existe todas as particularidades da guarda dos selos, existem os canais de comunicação específicos da guarda dos selos, existem as ferramentas que só a guarda dos selos tem. Então o Idelberto já é aquele irmão que já está totalmente preparado, e a gente sabe aí que nós vamos ter 4 anos aí de tranquilidade com relação ao nosso secretário da Guarda dos Selos, que é o Idelberto. E a gente também perde alguns excelentes secretários. O nosso secretário de comunicações, que vai instalar em uma loja, vai ser venerável mestre de loja. E a gente também está falando para o público que não é maçom, né? Que é quando o irmão, ao ser instalado, é quando ele se torna venerável de uma loja. E nós também, nosso secretário de finanças vai assumir loja também, né? Nosso irmão Márcio Góes trouxe para ele o desafio aí de liderar a loja mãe dele, a loja Luz do Equador, né? E a loja a qual ele nasceu maçonicamente. Então a gente perde um secretário de finanças, mas ganha um excelente venerável mestre. Vai prosseguir o trabalho do nosso irmão Wilson, né? Wilson Silva, mas também o nosso irmão Mateus, que também vai ser venerável, né? A gente tem aí um desafio muito grande, né? Vamos deixar até para falar desses nomes que estão chegando no grão-mestrado em breve, né? Porque a gente ainda tem aí um tempo até o dia da nossa posse mesmo. Nós fomos diplomados, mas teremos empossado agora, dia 14, né? E até lá a gente vai ter toda essa... Já temos 98% da nossa composição pronta. Maravilha. Né? Mas aí a gente
deixa isso, vai deixar, porque no dia 14 todos serão apresentados e aí vamos ter aí essa grata surpresa de poder dizer a todos aí quem são os irmãos que vão compor os quadros do grão-mestrado. Eu te ouvi dizer uma ocasião que para um grão-mestrado ser forte é preciso que as lojas sejam fortes. Não há, meu irmão, não há grão-mestrado forte com loja fraca, né? Se a gente não criar essa estratégia enquanto gestor, que nós somos gestores, né, meu irmão? Sim. Não só o grão-mestre adjunto, mas toda a equipe que vai estar com a gente, nós somos gestores, nós temos uma estratégia, nós temos que seguir essa estratégia, mas a nossa estratégia ela começa pelo fortalecimento das lojas, né? Então essa equipe que está indo assumir loja agora, e você é um deles, vocês já estão dentro da nossa estratégia de crescimento, né? Implantar, a gente não vai poder passar 4 anos agora que nós temos à frente com 2 anos do nosso irmão Biraci só implantando. Não, a gente tem que continuar esse projeto de implantação, mas também ter uma estratégia de crescimento. Temos que fazer lojas fortes, temos que fazer com que as lojas se unam, né? Temos também que montar a nossa estrutura administrativa que nós não temos. A nossa realidade hoje é que quando a gente a gente está como delegacia, a gente não consegue andar com as próprias pernas, né? Agora não, agora nós vamos correr atrás de ter o nosso espaço, né? O nosso espaço do Grande Oriente do Brasil, a nossa sede administrativa, né? É um dos nossos objetivos, é ter a nossa sede. Nós temos aí algumas lojas que estão aí em vias de construir seus templos próprios, terão total apoio do Grande Oriente do Brasil, do grão-mestrado. A própria Academia Maçônica de Letras terá incondicional apoio deste grão-mestrado, assim como a Fraternidade Feminina, não só a estadual, mas a Fraternidade Feminina das lojas também, né? É um incentivo que a gente dá, que cada loja tenha a sua fraternidade, para que a gente consiga trazer as cunhadas, né, cada vez mais para próximo dos irmãos, porque são elas que tomam a dianteira das nossas ações sociais, né? Verdade. Nós, os irmãos, nós nos unimos, porém são nossas esposas, nossas cunhadas, né? Nossas sobrinhas que participam também. Filhas de Jó, né? Filhas de Jó. Um movimento muito antigo, com Betel Flor de Açucena. Flor de Açucena, nosso capítulo, Betel Flor de Açucena. Tá? E na verdade, meu irmão, é isso. Fortaleceremos as lojas, mas também fortaleceremos a estrutura inteira do GOB, para que a gente possa não só focar na implantação. Eu acredito que sim, a implantação ela é necessária. Quando eu digo implantação, nós temos muitas outras secretarias a criar, né? Mas nós precisamos ter um GOB forte para poder dar continuidade na implantação dessas secretarias que ainda vão vir, né? Temos que ver o momento certo para poder implantar cada uma, tudo dentro de um projeto de gestão que a gente vai ter para poder ficar nesses 4 anos aí à frente do GOB Amapá. E importante, Campos, que se vê que a maçonaria ela trabalha em conjunto, né? Todos de mãos dadas e tal. Como você falou de academia que terá o apoio, a própria Academia Amapaense Maçônica de Letras está usando o seu staff de acadêmicos para produzir esses programas do Prosa de Maçom. As pautas, né? As reportagens, tudo está sendo feito pelos acadêmicos da Academia Amapaense Maçônica de Letras. E esse irmão continua na apresentação, fora do grão-mestrado, né? Mas a apresentação aí se pode fazer isso, né? Sim, e a gente continua com esse canal importante. As dificuldades foram grandes, mas tivemos muitos avanços, né, Campos? As lojas se fortaleceram. É verdade, nesse grão-mestrado do Bira foram criadas outras lojas, né? Várias lojas, estamos agora com 18 lojas, não é isso? 18 lojas. E para se criar o grão-mestrado precisava de 13, não criou-se com 13, agora já estamos com 18 e cada vez mais
trazendo mais adeptos à maçonaria, mais irmãos, mais obreiros, né? Mais construtores de seu templo interior, porque a maçonaria ele preza por isso, ele preza pela construção do seu templo interior, ou seja, abandonar o teu mundo material e voltar-se para dentro do mundo espiritual, que é que se consegue através da maestria. Então a maçonaria em geral ela está fortalecida, está boa, nós vamos dar maior implementação nas ações, né, como disse o nosso irmão Feio, vamos dar total apoio a todas essas instituições paramaçônicas que nos congregam e vamos fazer com certeza um Grande Oriente do Brasil, Amapá, bem forte. A própria parte de estudo, não é, da filosofia maçônica também teve um avanço, né? Sim, nós temos as lojas filantrópicas e temos também as lojas simbólicas e temos também as lojas que congregam. Por exemplo, que eu, participando da filosofia maçônica, sou delegado do rito escocês, antigo e aceito. Então, tem outros também que são Supremo Conselho do Brasil, do rito escocês. Então, tem outros ritos também que têm seus conglomerados, seus capítulos, suas lojas, e que elas estão em crescimento. Então, o que é uma loja filosófica? Uma loja filosófica ela aprimora justamente isso aí, para te entender lá atrás o estudo que tu começaste no grau simbólico. Na frente da simbologia maçônica você vai entender o porquê de cada alegoria maçônica, do porquê das coisas que você vivencia diretamente dentro da loja. Então é uma coisa boa que nós temos para aprimorar também e intensificar todo esse trabalho de tanto filantropia, que eu bato muito na filantropia, como também nas lojas filosóficas também. Eu acompanhei também, Feio, esse buscar novos adeptos, né? Buscar irmãos das comunidades, né? do meio social, né? Do meio social, para trazer para a nossa irmandade, né? Com muita responsabilidade, né? Trazendo aqueles homens, como a gente diz, né? Livres, mas de bons costumes, né? Que possam somar com a nossa filosofia. É crucial que o novo irmão que está chegando na maçonaria, o Grande Oriente do Brasil, Amapá, todos passam por um rigoroso processo, né? Tem a vida revirada, são muitas certidões. Teve proponente que chegou até a confidenciar para mim que era mais difícil entrar na maçonaria porque nós éramos muito rigorosos, mas é isso que a gente quer mesmo. Nós queremos pessoas honestas, pessoas que venham para trabalhar, para se trabalhar, né? Para ser um bom homem, né? Para sair daqui da maçonaria e ir lá fora ser um maçom e ser visto como maçom, mas principalmente não por ser apenas um maçom, mas por ser uma pessoa melhor, que possa ajudar a comunidade, para que possa ajudar o próximo, para que possa ajudar um irmão, né? E a gente precisa ter esse rigor, e a gente não pode abandonar, né? A gente não pode abandonar. A gente vai ter um plano para que cada venerável, que todos falem a mesma língua, todos sigam as mesmas diretrizes, para que as lojas tenham eu vou chamar uma profissionalização maçônica, que já acontece em muitos estados, para que a gente tenha um padrão de qualidade, vamos dizer assim, para que a maçonaria cada vez mais tenha irmãos cada vez mais valorosos, assim como já conseguimos hoje. Até bem pouco tempo tínhamos lojas apenas em Macapá e uma loja no Oiapoque, e agora nós temos lojas que já estão em Santana. Salvo engano, estamos com 3 lojas em Santana. Temos 2 templos a serem construídos em Santana, né? Mas por que não ter um templo em Porto Grande? Por que não ter um templo em Ferreira Gomes ou então em Calçoene? Porque a maçonaria é universal, né, meu irmão? Então a gente precisa com que o nosso estado do Amapá tenha a maçonaria presente nos seus 4 cantos. E a gente vai trabalhar muito por isso. É pouco tempo. É pouco tempo, mas se a gente conseguir pelo menos despertar essa ideia, já é uma grande vitória. Estamos falando de maçonaria. Esse é o Prosa de Maçom, conversando com o grão-mestre estadual eleito do Amapá, o irmão Luiz Feio,
e o adjunto, nosso irmão Campos, estão conversando sobre maçonaria, sobre as plataformas desse novo grão-mestrado que vem aí e com muitas novidades. Você está vendo aí que pode deixar o seu parecer nesse nosso canal e fazer a pergunta que desejar também, que estaremos posteriormente respondendo todas. Prosa de Maçom volta já. Prosa de Maçom Amapá volta já. Estamos de volta com Prosa de Maçom Amapá. Estamos de volta com Prosa de Maçom, segundo programa do Prosa de Maçom, conversando com os grão-mestres eleitos, grão-mestre estadual Luiz Feio, grão-mestre adjunto Raimundo Campos, conversando sobre maçonaria, trazendo essas informações para os nossos irmãos, as nossas cunhadas, sobrinhas, mas também para você, internauta, que acompanha esse nosso trabalho. Luiz Feio, uma das coisas também nesse primeiro grão-mestrado que, no meu entender, teve um avanço grande, foi justamente as fraternidades femininas, né? A fraternidade feminina do Amapá, conduzida pela esposa, nossa cunhada, esposa do Birinha, nossa cunhada Lídia, que fez um excelente trabalho, mas fortaleceu as fraternidades femininas das lojas, porque um dos grandes objetivos da maçonaria é a filantropia. O nosso grão-mestre geral, Múcio Bonifácio, que agora passa o bastão, né, para o nosso irmão que vai assumir lá no lugar dele, e Ademir Cândido, mas a cunhada Jussane, que foi a presidente nacional da Fraternidade Feminina, que esteve durante o mandato do nosso irmão Múcio Bonifácio, algumas vezes que ela esteve aqui em Macapá, ela foi muito enfática em nos passar que é um trabalho a ser desenvolvido, que as lojas, cada loja tenha a sua fraternidade feminina. E nós tivemos um avanço muito grande, que nós tivemos a criação de algumas fraternidades. Esse trabalho vai continuar, porque nós acreditamos que as nossas cunhadas, elas são um dos pilares de sustentação da nossa caminhada maçônica. São elas que encabeçam nossas ações sociais. São elas que nas nossas festas, são elas que organizam a festa, né? Tem cunhadas, ações sociais, as ações todo, sociais, né? Tem cunhada que toma a dianteira e não deixa que a gente faça nada. E a gente consegue ter uma ação social bem organizada, consegue ter uma ação social muito positiva. Por quê? Porque tem um toque feminino. Exato. Né? Então, as nossas cunhadas, elas são, sim, essenciais para o fortalecimento e engrandecimento do Grande Oriente do Brasil Amapá, e a gente vai continuar dando total e restrito apoio para que as fraternidades continuem crescendo, né? A cunhada Lídia, deixar aqui o nosso agradecimento, né? Foi incansável, junto com o nosso irmão Biraci, né? Esteve presente em todos os momentos da maçonaria do Grande Oriente do Brasil Amapá, esteve presente em todos os eventos. Representando, né, a maçonaria do Amapá em qualquer parte do Brasil. Né? O Biraci Picâncio e a Lídia por vários momentos que o nosso grão-mestre Biraci viajava, a cunhada Lídia estava presente com a nossa presidente nacional, Jussane. O tempo todo, né? A cunhada Jussane, hoje, ela tem um olhar diferenciado para o estado do Amapá, graças à nossa cunhada Lídia, né? Que a Lídia sempre vestiu e veste a camisa da fraternidade feminina, e esse trabalho vai continuar. A gente tem que fazer com que essa coluna, que são as fraternas, que elas sejam também fortalecidas. A verdade é que o Amapá surpreendeu a todos, né? Exatamente. Quando vieram para constituir, para transformar de delegacia para o grão-mestrado. Muita gente não acreditava, né? Digo, não tem
pessoal suficiente, não temos, vamos ter obreiro, vai desfalcar o Grande Oriente, vai enfraquecer. Na verdade, fortaleceu, na verdade, né? Exato. Então, todos nós nos demos as mãos, nós nos unimos num propósito só de fundar o Grande Oriente do Brasil, sob a presidência do Birassi Picanso, e graças a Deus deu certo, né? Nós estamos aí com o Grande Oriente sempre firme e forte. Porque a maçonaria, ela se mantém com a colaboração de cada obreiro. Exatamente. Não é? O cara diz, olha, eu vou entrar para a maçonaria para enriquecer, é um ledo engano, porque o maçom entra para contribuir, para colaborar. E aí foi um momento que aumentou o custo, digamos assim, para quem é obreiro, para quem é maçom aqui no Amapá, e ainda tivemos uma pandemia aí para atrapalhar no meio do caminho. Né? Nós tivemos uma pandemia que eu digo, sem medo de errar, que a pandemia da Covid, ela foi o divisor de águas da maçonaria, né? Foi um golpe muito duro na maçonaria. Primeiro que perdemos valorosos irmãos para essa doença. Verdade. E também perdemos irmãos que ficaram com medo de se irmão reunir. De sangue também, eu mesmo perdi irmão de sangue também. Perdemos Receosos de vir, irmãos, porque nossas reuniões são presenciais. Tentamos fazer uma ritualística, né? Tentamos fazer uma maçonaria virtual, que nós éramos sabedores de que não teria a mesma abrangência, porque a maçonaria ela é feita do calor humano, né? Nossas sessões seguem ritualística, então a gente precisa estar no mesmo ambiente. Então a pandemia ela foi muito dura com a gente, mas conseguimos sobreviver e saímos muito mais fortes, né? Alguns irmãos acabaram adormecendo, se afastando, mas também conseguimos iniciar muitos novos irmãos. Ou seja, a maçonaria ela não para. A pandemia foi uma prova e a pandemia provou principalmente que nós somos sempre muito mais fortes quando nós estamos unidos. E é essa união que a gente vai tocar adiante aí para fazer com que a gente seja cada vez mais forte. Perfeito. Dá para a gente elencar as primeiras ações do Novo Grão-Mestrado? A gente está num processo de organizar a casa, processo esse começado pelo nosso eminente irmão Birassi Picanso Júnior. A gente vai continuar organizando, porque tem muito o que organizar, e a gente vai trabalhar as lojas para fortalecer. A gente não pode esquecer dos nossos deputados federais, que nos representam na soberana Assembleia Federal Legislativa, que é em Brasília, Poder Central. Né, lá no Poder Central. Tivemos um avanço muito grande, que pela primeira vez a gente consegue ter presença na mesa diretora, né? E eu não sei se o nosso irmão Bira, na entrevista dele, já falou, mas a pretensão dele vai ser deputado federal. O nosso irmão Birassi tem uma entrada tem muita força em Brasília, e são nossos irmãos de Brasília. Não só em Brasília, todo o Brasil. Então, né? O nosso deputado federal das nossas lojas, eles são essenciais para que a gente tenha visibilidade. E eu tenho certeza, meu irmão, que o Amapá hoje tem muita visibilidade no GOB nacional, porque a gente conseguiu mostrar para o Brasil inteiro que a gente é muito forte. E os nossos planos são esses: fortalecer as lojas, mas também fazer com que a nossa estrutura, que a gente consiga crescer, né? Eu, nosso irmão Campos, a gente já se doa muito, a gente vai se doar mais ainda para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E existem leis, né, que foram criadas e outras que serão criadas no grão-mestrado, e duas importantes que foram assinadas agora no finalzinho do grão-mestrado, o primeiro grão-mestrado, e que deve ter a sequência, que é o auxílio funeral, e a outra que é o nosso boletim daqui, não só o boletim do GOB Poder Central, mas um boletim estadual. O nosso auxílio funeral, né, que a gente entende que a gente precisa deixar a família do nosso irmão, a nossa cunhada, assistida na perda do irmão.
Agora, na Covid, perdemos alguns irmãos e nós não tínhamos ainda o auxílio funeral, né? Não só o auxílio funeral, o nosso boletim, que também aí é um avanço muito grande. Nós vamos ter um canal de informação oficial de tudo que acontece dentro do Grande Oriente do Brasil, Amapá. Mas não só isso, nós temos muitas leis, nós temos muito que avançar. Por isso que a gente precisa que a nossa poderosa Assembleia Estadual Legislativa seja forte. Não só para que o que o Executivo propõe de lei, de criação de lei, mas que a própria Assembleia Estadual Legislativa, maçônica, que eles possam criar leis que façam com que a gente consiga esse engrandecimento que a gente almeja tanto dentro do Grande Oriente do Brasil, Amapá. E o Amapá também saiu na frente, claro, com o auxílio do Poder Central, que o próprio grão-mestre geral esteve aqui implantando uma ideia de um tratado assinado entre as potências maçônicas, porque nós somos do Grande Oriente do Brasil, mas existem outras potências regulares, que é a Grande Loja Maçônica, né, e o Grande Oriente Amapaense. Esse tratado que foi assinado em novembro do ano passado, que também mostra que o Amapá, que o GOB do Amapá quer fazer com que a maçonaria seja realmente universal. Esse tratado, ele foi a prova de que nós não temos barreira. A maçonaria, ela não pode ter barreiras. As nossas barreiras, elas são administrativas. Nós temos 3 potências maçônicas: o Grande Oriente do Brasil, que é a primaz da maçonaria no Brasil. Nós temos a CMSB, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que são as grandes lojas. E nós temos a COMAB, a Confederação Maçônica do Brasil, aqui no Amapá, representado pelo Grande Oriente Amapaense. Só que nós somos maçons, todos nós somos maçons. Então esse tratado foi uma vitória para a maçonaria. Esse tratado, ele quebra as barreiras que nós tínhamos. As barreiras principalmente de reconhecimento e de intervisitação. Imagina, um irmão nosso vir aqui não poder entrar porque havia algum tipo de barreira que estava no papel, onde todos somos irmãos, todos tivemos... A maçonaria universal não haveria por que ter essa barreira. Exatamente. Né? Recebemos todos a mesma luz. Sim. Quando fomos iniciados. O nosso objetivo é o mesmo, trabalhamos pelo mesmo Deus que adoramos, né? Então, como eu disse, as nossas barreiras são administrativas, porque temos gestões diferentes. E até uma forma de fortalecer a Irmandade como um todo, em função de que existem as potências regulares, mas existem aqueles que andam fazendo aí promessas absurdas através da internet, querendo avisar a todos os nossos telespectadores, internautas, família maçônica, aquele reloginho da prosperidade, aquele jantar que te oferecem na internet, aquilo ali não é maçonaria. Aquilo não é reconhecido, não tem reconhecimento. A maçonaria não aceita, né? E de alguma forma eles continuam fazendo, porque há quem esteja disposto a arriscar, né? Arriscar perder, achando que esse é o caminho para você entrar na maçonaria. Você só entra na maçonaria um convite de um mestre exatamente, devidamente regulado. Exatamente. Então já deixar o alerta, né? Que não adianta comprar o reloginho, não adianta pagar o jantar, que você não vai ser maçom. Alguém vai lá, vai dizer para você que você é um maçom, mas você não vai ser maçom. Você vai se decepcionar e perder uma grande oportunidade de ter esperado a hora certa, né? Da maçonaria te procurar. A maçonaria sempre vai chegar naquelas pessoas que são dignas de estar aqui. Pois é, eu costumo dizer que a maçonaria ela precisa estreitar essa porta de entrada desse pessoal, porque tem muitos picaretas, charlatões, que estão por aí justamente fazendo esse trabalho, né? Capturando essas mentes menos avisadas, oferecendo lugares dentro da maçonaria, cargos, e na verdade não são nem maçons, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Só entra na maçonaria um irmão, uma pessoa que é convidada por um irmão, mestre maçom, de uma potência regular.
Então não adianta você ser convidado por qualquer um, chegar na rua, chegar lá convidando, entrar pela internet. Eu, particularmente, eu sou contra esse processo. Ou a maçonaria, gente, ela tem que estar intrínseca dentro da pessoa, né? Ela tem que ter o perfil maçônico para poder adentrar nas portas de um templo maçônico, né? Então eu vejo assim que muitos querem, mas muito poucos são escolhidos. Muitos entram, mas o êxodo também dentro da maçonaria é muito, né, meu irmão? Muita gente entra pelos caminhos corretos e chega lá dentro, acaba saindo, porque não tem um perfil assim de galhardinha, não consegue se manter, não consegue se manter, não consegue se lapidar, se encontrar a si próprio, né? A maçonaria, ele busca um segredo da maçonaria. Quando o segredo está dentro dele. Exato. Né? O segredo do maçom é quem não tem segredo. O segredo é ele mesmo. Se aperfeiçoar, ser uma pessoa melhor, ajudar as pessoas, se tornar no meio social uma pessoa mais digna e mais útil e agradável às pessoas. Então, esse é o caminho correto, né? Não é o comercial, não é o dinheiro, não é nada disso. Então, deixar um recadinho a quem nos assiste agora. Entra lá na internet, na página do GOB, www.gob.org.br, e você vai, se você agora assistindo aqui a TV GOB, a esse programa, ficou aí com a cabeça a mil querendo saber o que é maçonaria, entra lá no nosso site gob.org.br, e lá você vai ter uma boa explicação, você vai conseguir fazer um tour em tudo que envolve a maçonaria no Brasil. Verdade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Prosa de Maçom deste sábado, e eu quero conversar com o Campos, dizendo que estarei sempre bem à ordem, não é? Sim, para a gente sabe auxiliá-los, disso. assim como o Luiz, também da produtora LH Criação, que está nos auxiliando aí na produção técnica desses programas, né? E desejando um grão-mestrado exitoso. Sim, com né? certeza. Que você seja iluminado, que o grande arquiteto do universo... Nós já somos iluminados quando entramos na maçonaria. Possa lhe coroar. E perduramos com mais de 30 anos como eu estou. Isso já é uma graça muito grande para mim, entendeu? Então, eu pretendo continuar até a minha morte sendo um maçom e procurar ser útil e agradável a todas as pessoas. Maravilha. Isso é que é o nosso mistério. E nós não vamos estancar aqui esse nosso bate-papo. Vamos voltar várias vezes no Prosa de Maçom, falando de outros assuntos também. Com certeza. Muito obrigado, Campos, obrigado, pela presença no Prosa de Maçom. Obrigado. Eminente grão-mestre, meu querido irmão Luiz Feio, também é uma satisfação tê-lo aqui no Prosa de Maçom, até porque o irmão é o líder de todo o nosso chefe processo, agora, o nosso chefe. Né? Não foi possado, mas já está eleito. Vai ser possado agora, daqui uns diazinhos. Meu irmão, eu queria agradecer, né? Queria agradecer ao grande arquiteto do universo, que deu essa oportunidade para a gente. Até hoje eu fico pensando em toda a minha caminhada maçônica, que desde que quando fui venerável até agora fui grão-mestre adjunto, estive grão-mestre adjunto, estaremos grão-mestre nesse período vindouro, e que as coisas vão acontecendo porque os irmãos querem, né? Eu fico pensando que você trabalha e você vai ter o retorno, né? Quem trabalha tem retorno. E a gente tem essa fidelidade pela maçonaria, a gente quer fazer com que tudo dê certo, e eu acho que esse é o grande passo. É por isso que a gente é agraciado, né? Quando a gente consegue. Hoje em breve estaremos à frente do GOB Amapá, mas como volto a repetir, não estarei eu, o Campos, estaremos todos os irmãos. Não adianta nós estarmos os dois à frente achando que a gente vai fazer alguma coisa sozinho. Não faz. Queria agradecer a você, meu irmão, que você esteja à frente do nosso GOB TV, dos nossos meios de comunicação, mesmo deixando de ser secretário, a gente sabe que pode contar com você. Quero agradecer ao nosso irmão Luiz Henrique, que não aparece na frente das câmeras, mas que é o responsável pela parte técnica e por tudo isso aqui acontecer.
e que o grande arquiteto do universo nos proteja toda a família maçônica, todos os irmãos, todas as cunhadas, todos os e a sobrinhos, todos sobrinhos, que não maçons também. E a todos os não maçons e a todos que nos assistem também. Maravilha. Eu quero agradecer a você, meu irmão, a você, minha cunhada, sobrinha, sobrinho, a você, internauta, por estar acompanhando esse nosso canal. Durante a semana, acompanhe a chamada do próximo sábado, do próximo Prosa de Maçom, e quem estará conosco conversando nessa prosa gostosa sobre maçonaria, a prosa de maçom. Eu quero agradecer aí a sua audiência, o seu like, não é? Compartilhe com a gente esse nosso canal e esteja sempre conosco. Muito obrigado, em nome do Grande Oriente do Brasil, Amapá, encerramos aqui mais um Prosa de Maçom. Prosa de Maçom Amapá.